perguntar a vocês, quem de vocês, com alto poder monetário, colocaria o filho na escola pública? Esse aqui já está enraizado na gente, o que é público não presta. Mas na verdade, através de estudo, se você observar o que é público, público sou eu, é você, você. Então nós não prestamos, será que nós não prestamos? Em grande parte, nós não temos serviço público. Quando temos condições de melhorar, não fazemos uma ação para que isso seja consolidado. Nossa equipe trouxe uma estudante aqui da mulher que tem sempre curso de pedagogia, uma comunidade nossa. Nosso objetivo é apresentar dados sobre a investigação pública de computação escolar desde a sua origem na Constituição brasileira. Sugerir ações públicas voltadas à participação da sociedade que façam valer os direitos sociais. A gente iniciar com o colega aqui, ele vai falar até a própria experiência dele no dia a dia, quais são as dificuldades que ele encontra, quais ações ele poderia sugerir de políticas públicas para melhorar a condição de acessibilidade. Boa tarde a todos. Nosso tema são políticas públicas. Eu vou falar da parte da acessibilidade. Nós, como professores de história, somos agentes fiscalizadores em todo o ambiente que nós formos. Vocês sabem que o historiador, ele por si só, ele é guerreiro. Vemos aí, em todos os aspectos históricos, que muita coisa é conquistada à base da força. Então, quando nós, professores de história, adentrarmos qualquer recinto escolar, temos que fazer como aquele vídeo que nós assistimos ontem, Nome da Rosa. Aquele historiador, aquele padre, ele entrou vendo todos os aspectos. Então, na questão escolar, a acessibilidade para o deficiente visual, para o deficiente auditivo, acessibilidade para o portador de deficiência cadeirante ou não cadeirante, e trazendo para o aspecto histórico, na Idade Média, o portador de deficiência, a igreja dizia que ele tinha o pecado herdado até da terceira geração. Então, por isso, aquela deficiência. O deficiente mental, ele era tido como endemoniado. Então, vocês notem daí a disparidade. Já agora na nossa contemporaneidade, o termo, na idade contemporânea, através do iluminismo, que também tinha as suas exceções, começou já os pesquisadores, cientistas, a investigar essa questão da deficiência física, da deficiência mental, vendo os experimentos, cientistas apontando quais problemas
investigar situações da comunidade próxima. Ok? Bora. Tá. A história nos mostra que o Brasil foi mantido durante algum tempo numa situação de dependência do país como o mundo vai embaixo. Inicialmente, a educação foi utilizada como instrumento para preservar meios. Hoje em dia, podemos dizer, se for fazer uma analogia, como a educação é algo que é mercado, né? A educação é vendida, com a diferença enorme das escolas que são da escola da Igreja Católica, por exemplo, Colégio Salesiano, Colégio Oliveira, o nível da educação desse. Então, a política pública está voltada para homogeneizar a questão da educação. No Brasil colônia, a Igreja Católica detinha o monopólio da educação. Com a chegada da família real, ocorreu intervenção na educação, mas não por completo, pois criou-se cursos superiores apenas para a elite e não pensou-se em educação para todos. Na verdade, quando a chegada da família real foi onde realmente, de fato, começou a surgir políticas públicas historicamente dizendo. Agora, a definição de política pública é definida aqui como conjunto de ações desencadeada pelo Estado, no caso brasileiro, da escala federal, estadual, municipal, com vista ao bem coletivo. Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com organizações não governamentais, como, mais recentemente, com a iniciativa privada. É o que vemos atualmente, né, com o Brasil e uma das características de trazer grandes multinacionais para chegar aqui, tem isenção de impostos, mas no momento algum se vê dizendo que tem grande instituição de ensino do exterior, vem se instalar no Brasil, sem criar essa contraparte do governo, que seja, se instale aqui que você não paga imposto. Na verdade, tem uma política voltada para isso, para trazer grandes instituições que são modelos educacionais para o nosso país. No Brasil colônia, a coroa portuguesa não estava preocupada com o bem-estar da sociedade. As políticas públicas sociais surgiram na era Vargas, que se desenvolveu com previdência, legislação trabalhista, saúde e educação. Aqui a gente procura fazer uma analogia, né, com o período colônia, onde de fato o Pacto Colonial, a coroa tinha a característica de tirar daqui do Brasil, levar para lá o que era de bom, e o bem-estar não estava preocupado. Já na era Vargas, que foi a República Populista, foi onde começou a surgir alguns direitos sociais, começou a melhorar os direitos sociais, como saúde, educação e moradia. Rapidinho, fiquei inquieta de novo, não deixar, quando eu fico agoniada, eu falar. Eu tenho que registrar e parabenizar o grupo pela excelente ligação que ele fez com relação ao que eu tinha falado, que era o olhar do professor de história no tema que fosse abordado. E vocês fizeram esse negócio aí muito bem feito. Eu não posso deixar de parabenizar, não. Não posso deixar até segunda para escrever, não. Eu já vou parabenizar agora da forma que vocês conseguiram fazer. Talvez os outros eu tenha até me esforçado, mas talvez nem todos pudessem ser feitos desse jeito. Mas eu sei que vocês conseguiram. E eu parabenizo, porque eu estou vendo a história, né, o professor de história falando de um assunto que veio praticamente só. Ah, parabéns. Inclusive, tem uns informativos que a gente passou para que seja circulado aqui. Tem uma linha do tempo das ações de política pública na educação. Atualmente, a política pública na educação tem expansão desigual no tempo e no espaço. Como eu acabei de comentar anteriormente, né? A educação ela é vendida. Sabemos que existem várias instituições de ensino. No entanto, quando esses indicadores são medidos, não se analisa isso. E dentro do próprio Brasil, nós somos a 7ª economia do mundo. E uma pesquisa feita pela Unesco, em 127 países, o Brasil ocupa a 88ª posição em relação à educação. E aqui no próprio Brasil, o IBGE viu uma estimativa que entre 30 países, nós somos o 27º. Então tem muito a ser percorrido. O quadro educacional brasileiro ainda é bastante insatisfatório. Alguns indicadores quantitativos e qualitativos mostram um amplo caminho a percorrer em busca da equidade. O Estado brasileiro é centralizador e apenas prioriza o crescimento econômico dos programas de governo para a melhoria de alguns indicadores. E este reforça a ideia de que não houve políticas públicas consolidadas na base. O colega ali foi perfeito. Isso quando a gente fala em política pública, na verdade, a gente fala em trazer a família para a escola. Mas quem a gente está trazendo para a escola? Na verdade, tem que analisar o contexto histórico, fazer uma linha do tempo para saber que não houve educação de base suficiente para que você traga a família para a escola, o cidadão. Quando chegar lá, ele, o mesmo tem que
dificuldades em discutir alguns assuntos. Quando eu falo também aqui de crescimento econômico, fazendo também uma linha com história, que aqui conseguir isso mostra que eu não achei. O que marca o mandato de todos os presidentes até hoje, igual o Lula, é mais ações relacionadas à economia. Nenhum deles caracterizou-se por ter um bem feito da educação. Sabemos que agora existem esses programas sociais, como volto a falar, mas eles, na minha visão, só servem para validar que lá atrás alguma coisa foi feita errada. ProJovem, ProUni, Topa, você está dizendo idoso que você fez errado lá atrás. Alguma coisa você fez errado lá atrás. Então, na minha visão particular, esses programas do governo atestam isso. Não houve educação de base para que não precisasse ter tantos programas assim. Se a gente fazer uma analogia com países desenvolvidos, a Noruega, olha quais são os projetos que existem lá em educação. São poucos. Na verdade, há investimento. Seria uma política de reparação. Exatamente. Há investimento. Na nossa orientação é política. Há investimento. No Brasil, para você ter ideia, o investimento dele é maior, com custo superior do que para a educação de base. Quando a gente se depara na faculdade, a gente não sei nada. E agora? Agora o indicador é fundamental importância administrar recursos públicos e é equacionável em favor da população através de ação de abertura de serviço. É o que eu falei. Hoje em dia você gasta mais com o ensino superior do que com a educação de base. O Brasil foi contemplado a sede de abril de 2014. Aí observa-se o quanto de verba sobre a iniciativa privada, todo mundo faz questão de. Mas se você criar algum projeto para a educação e sair batendo, não importa de instituição, vai ser muito difícil encontrar. Faz necessário desenvolver educação básica, atividade que envolva a família, revelando as principais demandas sociais. Debates, mesa redonda e grupo de trabalho deverão refletir o compromisso das políticas públicas e como essas podem melhorar continuamente o país. É necessário realmente que a gente esteja atento para alguns direitos sociais que estão precariamente aqui no Brasil. Saúde, educação, moradia. Quando se fala em reunião na escola, tem que também ver essas questões aí. Como anda a educação do país, como a escola pode melhorar. Agora a colega vai fazer um comentário aqui. Rapidinho desse comentário antes. E quando se fala em política pública de inclusão, a gente observa que essa inclusão muitas vezes demonstra a exclusão dos grupos, né? Em especial a exclusão da família na educação. Por quê? Por que incluir tanto? Porque, na verdade, o ser humano, uma pessoa, não está incluído nesse plano verdadeiramente educacional. Então, essa preocupação dessa política de inclusão. Porque se vê o quê? Por mais que você busque, quanto mais você descobre, você vê que você está fora, na verdade, desse contexto em que a sociedade busca e que é necessário. O colega queria fazer um comentário acerca desse slide aí. Para garantir a democracia no ambiente escolar, é necessário assegurar a participação da família, profissionais, organizações de desenvolvimento escolar. Por quê? Porque a escola tem seu papel relevante diante dos planos de carreira. Mas juntos, pais, filhos, coordenadores, comunidades, gestores, todos juntos trabalhando, fazemos o quê? Acolher nossos educandos para que ele tenha assim um aprendizado e não uma memorização. Porque dentro desses outros qualquer outros projetos que nós temos hoje, a nossa educação está de uma forma o quê? Que temos hoje em sala de aula pessoas